quero dar as boas-vindas para vocês aqui à nossa live de hoje. É um privilégio enorme a gente poder compartilhar das coisas que o Senhor tem ensinado ao longo dos anos na caminhada com Ele. E se eu estou falando sobre esse assunto é porque eu estou exprimindo exatamente o que Salmo 40 fala, que Ele me tirou de um charco de lodo, pôs os meus pés firmes sobre a rocha e pôs um novo cântico nos meus lábios. Então, hoje eu estou aqui com o coração fervendo para que eu possa compartilhar aquilo que o Senhor vai colocar aqui na nossa vida. Gente, olha, para vocês terem uma ideia, esse tema é um tema de tanta importância, de tamanha importância, que esta noite, essa madrugada, nós tivemos luta aqui em casa. A Lília viu um demônio no meio da sala. Isso tudo porque a gente vai mexer com o poder das trevas, né? E eu quero já começar perguntando para o Márcio. Márcio, você está fazendo uma série sobre satanismo e música no teu canal do YouTube. E eu queria te perguntar o que é que te levou a isso? Qual foi o motivo que te motivou? Bom, isso nasceu naquela nossa conversa no escritório, que nós estávamos conversando, e eu dei o testemunho para ele sobre a minha libertação nessa área. Que existia, eu era um adolescente endemoniado, né? E depois que nós fizemos a live, foi a nossa primeira live, foi em janeiro, né? A quantidade de pessoas que responderam, vieram para o canal e começaram a perguntar, tem que fazer live daquilo, daquele outro. E eu comecei a orar a Deus, perguntando, Senhor, e agora, o que eu faço, né? E foi aí que nasceu esse desejo de fazer uma série, com o intuito, não de apontar dedo para ninguém, não de falar mal de ninguém, mas escolher algumas dessas grandes bandas, né, e grandes nomes da música, que possuem forte evidência de uma afiliação ou uma identificação na mensagem que eles passam sobre o mundo das trevas, né? Jesus nos ensinou lá em João capítulo 4 que do nosso interior fluiriam rios de água viva, né? Desde que a gente bebesse da água que Ele dá. Então, quando você bebe de uma água que Ele não dá, alguma outra coisa flui da sua vida. E a partir daí que eu comecei a fazer os vídeos lá no canal e... Olha, eu estava fazendo uma live, eu recebi a Sara Shiva, a pastora Sara Shiva, no meu podcast. E ela falou uma coisa interessantíssima que eu nunca tinha me atinado, nunca tinha pensado. Ela disse que por trás da música, de toda música, existe um espírito. Não existe música neutra. Não. Ou ela exalta Deus, ou ela tem uma ligação com as trevas. Exatamente. Eu achei isso muito interessante, porque a música, Márcio, ela mexe muito com as nossas almas. Na verdade, ela toca na alma, ela mexe com as emoções e faz com que a gente abaixe a guarda para receber a mensagem que vem depois. Então, se é uma música que é de Deus, ela mexe com as suas emoções e te deixa mais aberto para ouvir a palavra. Por isso que a gente faz o louvor antes, não é? E depois vem a Bíblia, a pregação. Eu amo quando eu estou num lugar em que a adoração flui muito, é muito mais fácil pregar, porque as pessoas estão mais sensíveis. Mas o mesmo acontece do lado das trevas. A música sensibiliza, provoca algum tipo de resposta, às vezes é ódio, às vezes é raiva, às vezes é sensualidade, e aí vem a mensagem depois que vai direto para o Espírito. Eu queria que você falasse, que você começasse a contar alguns testemunhos. Depois o Eduardo Porto falou daquela música do Raul Seixas, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. O que você acha que ele está incorporando alguém, ele está se referindo a alguém? No segundo vídeo da série, eu apresento um camarada chamado Aleister Crowley, que foi o pai do satanismo, ele que desenvolveu... Ele iniciou o satanismo no século XX. Pois é, então, as várias seitas que foram criadas, vamos assim dizer, tiveram seus alunos, né? E eu achei alguns vídeos no YouTube, isso é óbvio que existe, então não é o Márcio falando, né? Qualquer um pode pesquisar e ver, que ele, Raul Seixas, foi introduzido a esse mundo, vamos assim dizer, junto com Paulo Coelho, que é um grande escritor. E ambos foram alunos nessa escola. Como é que eu não entendi? Explica de novo. O Aleister Crowley conheceu o Raul Seixas? Não. O Aleister Crowley, ele criou algumas seitas. Tá. Essas seitas
elas disseminavam o ensino de Aleister Crowley, Entendi. entendeu? E alguns desses alunos são conhecidos nossos, né? Porque estão publicamente, isso é um fato público, que é o Paulo Coelho como escritor e o Raul Seixas, que era cantor, né? À toa que o Paulo Coelho escreveu várias letras do Raul Seixas, né? Então, não é algo que eu estou falando do nada. E você lê essa música, você vê que tem algumas menções, inclusive, da principal mentalidade que o Aleister Crowley criou, vamos assim dizer, dentro da seita dele, que é faça o que você quiser, você é livre. Né? Então, essa música tem essa frase, por exemplo. Quer dizer, uma liberdade, como se você viver o que você quiser, o pecado, as drogas, fosse gerar liberdade, quando na verdade exato. Gera prisão, né? É como se você fosse um Deus. Você é um Deus das suas circunstâncias, você dita aquilo que tem que ser para a tua vida. Uau! E quem mais que você poderia citar que teve contato com os ensinamentos do Aleister Crowley, né? Absolutamente uma vasta maioria dos grandes artistas, eles carregam sobre si uma bagagem de conhecimento, seja maior ou menor, né? Existem várias simbologias que são utilizadas subliminarmente. Por exemplo, tem na nota de $1 que você vê aquele olho que está dentro de uma pirâmide. Aquilo é o olho de Íris, que... Aquele é o símbolo dos Illuminati, inclusive. Não é nem Íris, é Isis. Isis é uma pessoa que eu conheço. Que é o símbolo do Illuminati. Então, toda vez que você vê um artista com um olho assim, fazendo alguma coisa, ele está fazendo um símbolo. Ninguém está fazendo nada à toa, entendeu? Então, assim, as pessoas têm que aprender a ler não só a canção que eles cantam, mas ler o que está sendo expresso pelo artista. Porque os símbolos também ativam elementos no seu cérebro. Não é à toa que existem as logomarcas, que existem justamente para fixar no seu cérebro um determinado conceito por trás de uma marca. Esse é o princípio. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. O Aleister Crowley, ele era abertamente satanista ou ele falava de ocultismo? Não, abertamente. Ou seja, ele citava o nome Satanás? Abertamente. Qualquer livro de biografia, qualquer pesquisa que você fizer, vai apontar ele. A mãe dele chamava de a besta. O chamava de a besta? Porque, aliás, ele era filho de crentes, tá? É uma apóstata, então. Não, o que é interessante, isso eu tô vendo assim, muito claramente, a vasta maioria dessas pessoas que são utilizadas no mundo das trevas tem primeiro um trauma emocional na infância enorme. Que coisa, mano. Trauma emocional na infância, que depois isso se transforma como uma porta aberta para o inimigo entrar na vida dele, porque aquilo se torna um sentimento de ódio, ou contra o sistema, ou contra os pais, ou contra a igreja, ou contra o evangelho, e aquilo se torna uma alavanca para que a pessoa possa justamente se dedicar a esse estudo, né, ou essa seita, vamos assim dizer, e passar a utilizar aquilo para proclamar o que então, os ensinamentos deles eram abertamente satanistas. Abertamente. Agora, a visão deles de Satanás, ela é exatamente a visão bíblica, como antagônico a Deus? Não. Ou ele é uma alternativa, uma coisa boa, que vai produzir liberdade e tudo mais? O Satanás, para eles, é como se fosse Deus pra gente, né? Então, eles têm como... Eles o veem como uma figura boa. Uma figura boa, com uma figura que vai realmente possibilitar a eles alcançarem aquilo que eles querem. Né? Poder, glória, são as coisas que foram oferecidas a Jesus na tentação. E no caso, por exemplo, a gente sabe que até tem um disco, né, dos Beatles, acho que era o Sgt. Pepper, que aparece a figura, a foto do Aleister Crowley, né? Sim, naquele disco, né, na capa daquele disco, no canto superior esquerdo, você vê a fotinho dele ali pequenininha. Você acha que os Beatles tiveram algum envolvimento ou foi meramente uma coisa, sei lá, para chocar? Porque tinha muito isso naquela cultura, né? A cultura de chocar, de quebrar paradigmas. Ou você acha que eles ou alguns deles tiveram uma incursão de realmente estudar o que o Aleister Crowley dizia? Então,
Isso é muito delicado de você falar, né? No vídeo que eu fiz sobre os Beatles, eu pesquisei muito. E tem um livro específico que fala a profecia de John Lennon, alguma coisa assim, acho que é o título, que fala que ele fez de fato, né? É o livro que está falando, mas até onde aquilo é verdade ou não, Não dá para saber, não dá para né? saber. Entretanto, Jesus nos ensinou que nós temos que julgar a árvore pelos seus frutos. Entendeu? Você não vai julgar a intenção, mas você vai julgar o fruto. Você vai ver o que foi construído daquilo, né? O que saiu daquilo para alimentar milhares e milhares de vidas, né? Inevitável você se deparar com um exímio músico, um exímio compositor, mas é inevitável também você encontrar uma série de elementos que te distanciam de Deus e não te aproximam de Alguém Deus. disse aqui que o Ozzy Osbourne tem uma música dedicada ao Aleister Crowley. Sim, ele tem, mas acontece que aquela música, e aí que eu acho que é a sacada do Ozzy, tá? Essa música tá no primeiro álbum solo do Ozzy, quando ele saiu do Black Sabbath. Tá. E essa música, ele faz uma crítica ao Aleister Crowley, entendeu? Entendi. Ele critica, ele fala mal de Aleister Crowley. Só que eu acho que ele está usando isso como um mecanismo para chamar a atenção do seu ouvinte, de quem seja Aleister Crowley. Entendeu? Ele não está falando aquilo para repulsar. Se fosse para repulsar, ele não tinha tanto fã. Entendeu? E ele não tinha a longevidade dele que ele tem. Então eu acho que é uma estratégia diferente. Então, mas, Márcio, a gente sabe que o diabo é o pai da mentira. Sim. Ele é o enganador. Sim. Essa é uma grande dúvida que eu tenho, porque eu nunca conheci alguém pessoalmente que, entendeu, seja um satanista, que adora Satanás, para chegar e perguntar: escuta, você tem noção de quem você está adorando? Você sabe o que a Bíblia diz a respeito dele? Ele sabe. Você sabe para onde vão as pessoas que adoram o diabo? Ele A minha sabe. pergunta para você: eles sabem? Sabem. Eles sabem de tudo? De tudo não sabe, porque quem sabe tudo é Deus, né? Mas a no questão- plano satânico de contra Deus, de Sabem. acabar com a fé, eles acham que no final tem chance de ganhar? Acham. No final, quem ganha é Lúcifer para eles. No final, esse negócio de inferno, na verdade, não é verdadeiro. Vai haver um lugar onde eles vão reinar. Entendeu? É diferente. Então, a perspectiva de quem está ali é o poder que é dado nessa vida, vamos assim dizer, que vai se perpetuar na eternidade. Que coisa. Então, de certa maneira, eles estão debaixo do engano. De certa maneira, não. De certa maneira, não. Eles estão debaixo do certeza. engano. Por quê? Porque se eles acham que eles vão vencer, e se eles acham que Satanás é o melhor, então eles estão enganados. Sim. Eu acho que não tem ninguém lá que esteja adorando o diabo e que acha que o diabo é mau e que Deus é bom, mas eles escolhem o mal. É muito... Não é mais um questionamento de a relativização do que é o bem e o que é o mal? Porque parece que isso tudo vem juntamente com esse tempo em que a própria sociedade e a cultura desse mundo vem para questionar o certo e o errado, o bem e o mal. Sim, mas na cabeça deles, o bem, o correto, é o que eles vivem, né? Se prazer da carne, por exemplo, é livre. Então isso é certo para eles, entendeu? Isso é indiscutível. Então não dá para você falar, né, como eu posso dizer, você pregar a Bíblia para uma pessoa assim. Eu creio que você tem que utilizar outros métodos. E eu acho que o principal método é a pessoa entender a mentira. Entendeu? Entender, inclusive, olhar a vida, né? Porque se você olhar a vida das pessoas que adoram Satanás ou que vivem debaixo vamos dizer assim, da influência dele, pode ter uma glória, mas geralmente o fim é ruim, né? Acaba mal, né? Se você pegar muitos desses caras, morrem de maneira trágica. Foi assassinado, ou morreu de overdose. O fim é ruim. Mas você sabe uma coisa que foi muito interessante como o Senhor ministrou no meu coração outro dia? É interessante que a música, principalmente as bandas mais famosas, mais antigas, que começaram com
interferência espiritual satânica na música, todas elas têm um contexto de inferno, tem um contexto de morte, caveira para tudo que é lado, que são evocações de espíritos de morte, obviamente, a gente sabe disso. E aí, eu me deparei com uma coisa. Ó, tem uma pergunta aqui do Exu Voltará. Existem músicas gospel que são satanistas, enrustidas, sim ou não? Ah, eu não conheço, não. Eu também não, porque eu acho que uma música que fala de Jesus, exalta o nome de Deus, não pode ser satanista, gente. Satanista, literalmente, exalta Satanás, né? Então, o que eu tava falando é o seguinte, quando você lida com a morte na música, e você tá ouvindo aquilo, né? Quando você tá ouvindo o rock, principalmente aqueles mais pesados, mais violentos, vamos assim dizer, aquilo te causa uma euforia muito grande. Te causa um sentimento de poder e autoridade muito grande, né? Só que uma vez eu notei que quando eu percebi que alguém morreu, que eu gostava muito... Você conhece Nickelback? A pessoa está dizendo aqui, ó. Fala sobre a banda Nickelback. Não conheço. Podemos pesquisar. E voltando ao que eu estava falando, quando você percebe uma pessoa que morre do seu lado, o primeiro sentimento que vem no teu coração é tristeza. Profunda tristeza. Seja você budista, seja você católico, seja você espírita, umbandista, crente, não tem alguém que possa olhar para uma morte e achar que aquilo é bom. E aí eu comecei a pensar, pera um pouquinho, se aquilo que é cantado, que é morte, que é vitória, me propõe, na verdade, na realidade é o oposto, então isso aqui não pode ser verdade. Tem que ter alguma... Entende o que eu quero dizer? Entendo, claro. Você não pode cantar uma coisa que é poderoso, que é forte, que te dá aquela... Não, a morte gera dor para todo mundo. Pois então como alguém pode cultuar a morte? A dor? Exatamente. É rebelião, né? Na verdade, o que eu percebo é que em todas... E a Bíblia fala, né, que Satanás... a rebelião é como o pecado da feitiçaria, né? Uhum. E a obstinação como os ídolos do lar. Satanás foi o primeiro rebelde, ele se rebelou contra Deus. E em todos os satanistas tem esse elemento comum, Sim. A rebelião. Então a rebelião, ela odeia, por exemplo, a felicidade. Satanás odeia ver uma pessoa feliz, ele quer destruir essa felicidade. Exatamente. Ele odeia a luz, então ele quer provocar as trevas. Uhum. Ele odeia o céu, porque ele foi expulso do céu, então Sim. ele quer levar as pessoas para o inferno. Então Sim. ele exalta, né, o inferno, exalta a dor, a noite, a morte. Por Exato. Quê? Porque ele, na verdade, ele quer tirar as pessoas da luz. Agora, eu não sei como é que ele consegue enganar, a não ser do ponto de vista sobrenatural, uma pessoa a ponto dela preferir, entendeu, a morte do que a vida. Tanto é que tem gente que nesses estilos e nessas adorações se mata. Eu acho que a música ela exerce um papel absolutamente fundamental dentro desse contexto. Porque seja qual for o estilo de música, a gente tem que lembrar uma coisa, tudo foi feito por Deus, tudo foi criado por Deus. E se ele era um ser responsável pela música na presença gloriosa de Deus, quando ele foi expulso, ele trouxe o conhecimento todo que ele tinha. Então, se ele trouxe um terço do céu... Um terço dos anjos. Um terço dos anjos, né, ele arrastou junto com ele, o poder de persuasão que ele tem é impressionante. Porque um terço daqueles anjos, ele tinha a revelação completa de quem era Deus. E assim, decidiram seguir aquele camarada. Então, imagina que os anjos que viviam na presença de Deus, na eternidade, louvando, adorando, seguiram Lúcifer, o que dirá os homens que vivem num mundo onde jaz o maligno, que vivem num mundo onde a própria Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos perdidos para que a glória de Deus não seja... Não se lhe resplandeça a glória de Cristo, qual a imagem de Deus. E aí ele coloca uma música que ele compõe, dá para os seus súditos, ou seus servos, vamos assim dizer, que vão colocar... E a Sarah Shiva falou um negócio tão tremendo, como eu gosto da Sarah. Ela falou um negócio assim, que o som, ele tem vários tipos de frequências, certo? E algumas frequências vão reverberar de um jeito,
e outras pessoas vão reverberar de outra forma. É por isso que tem pessoas que gostam de um tipo de música e outras pessoas que gostam de outro tipo de música. E o inimigo sabe disso. Então, todos os tipos de músicas, de alguma maneira, vai lançar na mente da pessoa um tipo de influência. Você pode escutar música sertaneja que tem melodias maravilhosas, mas depois você termina de ouvir aquela música, você está depressivo, E você a está própria triste. letra, muitas vezes, é uma letra que incita a pessoa a fazer alguma coisa errada. Exatamente. Não é? A pessoa a descrer, a achar que vale a pena viver na fossa, a achar que vale a pena você ser Traição. casado com um e trair com outra. Pois é. Então, são essas coisas que as pessoas muitas vezes não se apercebem. Não, e uma coisa muito interessante falando sobre isso, Márcio, está provado cientificamente que para haver construção de memórias precisa ter sentimentos e emoções. Você pode ver que você jamais, se eu te perguntar que roupa você estava vestindo há 7 dias atrás, né, numa quinta-feira, Eu não lembro ontem. você não sabe, mas se você tiver uma experiência dolorosa, uma experiência feliz que te provocou emoções, isso você se lembra pro resto da sua vida. Por quê? Porque do ponto de vista fisiológico, as memórias só se Com formam certeza. com as emoções. E a música faz isso. Faz. Então, às vezes, aquela pessoa, ela tá ouvindo uma música de fossa, lembrando de um amor passado, que ela deixou de ter. Até a Lília conta a história de uma pessoa que ela conheceu, que ela namorou uma pessoa na infância, na juventude, e até mesmo antes de se casar, ela estava totalmente envolvida com aquele rapaz do passado, que não valia nada, mas tinha provocado uma série de emoções nela. E a música faz isso. A música muitas vezes faz as pessoas ficarem presas ao passado, né? Então Satanás usa a música para também levar as pessoas a tomar decisões erradas, né? Quer ver uma coisa interessante? Se você agora, eu falar pra você, qual é a música que você mais gosta, você vai associar a melodia, a pessoa vai cantar a melodia e vai associar um sentimento no coração. Com certeza. E vai se lembrar de algum momento na tua história, entendeu? Porque mostra que o seu cérebro, ele é bombardeado em 3 áreas diferentes quando você ouve música. E uma das áreas que ele não bombardeia é justamente a área onde você faz as decisões daquilo que é certo, daquilo que é errado, aonde você tem a parte da sua intelectualidade. O neocórtex, que é a parte frontal, né? Chamado também de córtex pré-frontal, ele é a área do cérebro da razão. A música, ela não toca aí, a música toca nos sentimentos e nas emoções. Lá no hipotálamo, na amígdala, e de fato ela é um instrumento poderoso, né? Sem dúvida. Para depois trazer a mensagem. Sem dúvida. Né? Que a pessoa aceita a mensagem quando a música toca, né? Gente, pensa no seguinte aspecto. Posso usar a Bíblia como exemplo aqui? Você deve. Vamos lá. Quando os exércitos vieram contra Josafá, 2 Crônicas capítulo 20, Deus não mandou o exército na frente para lutar com o inimigo. Deus mandou os cantores. E foram os cantores na frente. Os cantores cantaram uma frase, que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aquilo foi um portal espiritual aberto que causou a presença e a glória de Deus descer de um jeito que exterminou o exército inimigo. Os inimigos começaram a lutar um contra o outro, né? Exatamente. Agora, Ficaram confusos. Agora, entenda, se você faz isso pro mal, a mesma coisa também acontece. Vejamos o exemplo de Daniel capítulo 3, onde nós vemos Nabucodonosor, rei da Babilônia, construiu uma imagem para ser adorada por todo o povo, e ao som do quê? Das Eles trombetas, né? se prostravam. E dos instrumentos, eles tinham que se prostrar. Exato, Deus está ali descortinando pra gente o que acontece no mundo espiritual quando você vai num concerto onde você está lá vendo alguém que você ama de paixão, que você não pode parar de ouvir. Então, se você não pode parar de ouvir, deixa eu te falar, você já está preso. Espiritualmente, você já está preso, porque a Bíblia diz que
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E isso inclui música. Você acha que existem compositores que são inspirados por Satanás a produzir Acho. canções para levar as pessoas ao suicídio, para levar pessoas a se mutilarem? Você acha que tem isso? Acho. Com certeza acho. Você tem algum exemplo de alguma letra que induza isso? Eu tenho, mas eu não posso falar. Porque se eu falar, eu vou ser fuzilado. Ah, entendeu? Mas pesquisem os tiroteios nas escolas americanas e pesquisa o que aqueles jovens estavam ouvindo. Isso tá no YouTube? Oh, yes. Olha, boa ideia, hein? Essa turma aqui é tudo esperta, tudo gente que... Vão lá, mas é o que... Quer dizer, esses camaradas, eles antes de fazerem isso, eles precisam ser empoderados por uma música que manda fazer alguma coisa assim. Você já notou os esportistas entrarem com fone de ouvido? Já. E até nas lutas, né? As lutas do MMA, todos eles entram, né? Alguns com música cristã, né? E por que eles fazem isso? Isso é muito interessante. Porque a música empodera. Porque a música, ela vai liberar alguns hormônios Adrenalina, principalmente. do cérebro que vão lançar mais energia nos músculos daquelas pessoas. Essa é a adrenalina. Entendeu? Então, assim, quando eles estão ouvindo música, a adrenalina tá pulsando, entendeu? E aí, porque eles não estão pensando, que eles estão raciocinando, ou se eles já elaboraram o raciocínio que não precisa nem mais pensar, só basta executar. Não, na verdade, se você vai para uma luta e você fica muito cerebral, você vai ter medo. Então, muitas vezes, num embate de uma luta, por exemplo, que o adversário pode acabar com você, o que você menos pode ter naquele momento é razão. Você tem que ter emoção. E a adrenalina tem que estar forte para os seus músculos estarem prontos, para estarem mais rápidos, mais fortes. E a adrenalina tem esse poder, né? Então a música mexe com isso, gente. Mexe de forma... Olha lá, as notas musicais alteram as ondas cerebrais. É Claro isso que mesmo, sim. né? Claro que sim. Yeah. Eu vi um filme que o rapaz escutava música e entrava numa neura e se jogava pela janela. É isso tudo, gente. Agora é interessante um filme tá dando essa ideia, né? Pra quê, né? E aí eu fico pensando, será que essas pessoas... Isso é uma dúvida recorrente. Será que elas estão fazendo isso porque elas estão tão machucadas e tão, sei lá, revoltadas com Deus pela história que elas tiveram? Ou elas estão enganadas, achando que Satanás lá no final da história vai ganhar e quem o adorar vai ter uma vida melhor? Eu acho que a maioria que se envolve profundamente chega um momento que começa a ter consciência. Sabe por quê, Márcio? Porque o próprio diabo começa a tratar a pessoa de maneira como se fosse um escravo. Ele não trata bem os súditos dele, ele detona com os súditos dele. Isso me leva a lembrar, sabe de quem? De quem? Do Gadareno. Exato, que vivia se cortando, né? Do Gadareno. Aquela história, para mim, é uma das histórias mais fantásticas em termos de como Jesus lidou com as regiões celestiais. Se o senhor me permite entrar nessa... Quem sou eu para falar de Bíblia com ele, né? Mas sério, outro dia eu estava lendo essa história, pastor, e Deus falou tão profundamente comigo. Se você é pescador, se tem alguém que conhece o mar e os ventos, são os pescadores. Sim, claro. E aquela passagem é muito interessante, porque Jesus está lá com a multidão, o ministério está fluindo, né? Tá acontecendo tudo de bom, e ele, de repente, ele vira e fala, vamos pro outro lado. Do nada. Vamos pro outro lado. Eles entram no barco, e Jesus cai no sono e dorme. Aí a Bíblia fala que, de repente, veio uma grande tempestade. Aí os discípulos, né, estão apavorados, acordam Jesus, todo mundo sabe. E sempre que eu ouço essa passagem, pastor, com todo carinho aos pastores amados aqui, quem sou eu, tá? Mas eu sempre ouvi essa passagem, os pastores e as ministrações, de que são as tempestades da vida, os problemas da vida que surgem, e eu não duvido que seja, tá? Não, ali era demônio mesmo. Então, porque quando... E eu acho interessante o lance de que o príncipe da paz foi dormir, mas quem acordou foi o Deus forte, todo-poderoso, né? E alguma coisa era
tão especial sobre aquele homem, que tinha tanto demônio sobre aquele cara, que Jesus, ele fala para a tempestade, primeiro que ele não acalma a tempestade, ele repreende a tempestade. É verdade. Ele usa o mesmo termo quando ele está expulsando os demônios. Ele repreende. E era uma legião, né? Exatamente. E a gente sabe, segundo Hebreus, que os anjos e os demônios, eles alteram as regiões celestiais. Sem a Bíblia, dúvida. Hebreus fala que faz dos seus anjos ventos e labaredas de fogo. Quer dizer, eles atuam literalmente na meteorologia, inclusive. Atuam. Eu acho que Jesus ali, ele estava... Sabia que era uma tempestade Sabia que era enviada para impedir que ele chegasse lá para ali ele libertar o calou a homem. potestade do ar. E ali ele chegou como Deus forte naquela praia, tanto é que os demônios se prostraram na frente dele. E eles vêm, e aquele diálogo é um dos poucos diálogos, se não o único diálogo que Jesus tem com os demônios. E eles revelam tanta coisa pra gente, né? Primeiro, a territorialidade, a importância da territorialidade para eles. Depois, eles não queriam ir pro abismo. Como é que pode? Antes da hora, né? Antes da hora, mas eles não queriam, e Jesus permitiu que eles não fossem. A Bíblia chama ele de imundos. Então eles foram para o lugar que os pertencia. Aí você vai estudar na história, você vê que o porco, ele era utilizado nos cultos pagãos como sacrifício. Sim. Aqueles porqueiros lá não estavam fazendo feijoada. Eles estavam comercializando para sacrifício. Pastor, só quem tem um envolvimento muito profundo com as trevas vai ter essa quantidade de demônio. E a Bíblia diz que todo mundo conhecia aquele cara. É, porque Jesus fala, né, que quando uma pessoa ela tem um espírito repreendido, ele sai dela. Se ele voltar a encontrar o lugar vazio, 7 piores, né? 7 piores. Isso significa que para ter uma legião, o cara tem que ter aberto muitas portas. Muitas. Né? E sabe o que eu acho que aquele homem era? Eu acho que aquele homem era um sumo sacerdote dos cultos pagãos naquele lugar. Todo mundo conhecia aquele homem. Jesus escolheu aquele homem para ir pregar. Todo mundo conhecia. Tanto é que quando ele foi, ele pregou nas Decápolis. Gadara era a capital. E quando Jesus volta, tem multidões atrás dele. Bom, a Bíblia não deixa isso claro. Não, é uma suposição minha. Eu acho até que não deve ser, porque se fosse o texto mencionaria, né? Eu acho assim, que todo mundo conhecia porque as pessoas passavam por lá e ele arrepiava com eles. Exato. Ele batia em todo mundo, ele matava não, ele feria todo mundo. Sim. E eu acho aquele texto incrível do poder que Jesus tem sobre as trevas. Que ele expulsou como se fosse uma coisa mais normal. Não tinha demônio que podia... Não tem demônio que possa suportar Jesus. Não tem situação de trevas que Jesus não possa libertar. Então, se você está ouvindo, se isso está sobre você, Jesus pode te libertar do que for. Não tem conversa com Jesus. A hora que você clama pelo nome dele, a hora que você chama Jesus para dentro da sua circunstância, ele vai imediatamente e te tira daquela circunstância, porque Jesus não quer ver ninguém amarrado nas trevas. Amém. O Márcio, eu queria que você falasse da música Claro. Voa, canção. Qual a experiência que você tem com essa música? Pastor, essa canção foi muito especial. É uma canção que eu estou lançando, aliás, amanhã. É amanhã? Amanhã, cara, amanhã. Um dia pela manhã eu estava no meu quarto tocando violão e eu comecei a cantar essa música. E às vezes eu faço algumas sequências de acordes que eu gosto tanto, mas não vem a melodia. E veio nesse dia barba, cabelo e bigode, veio tudo. E a letra, eu comecei a escrever como se eu estivesse no contexto da crucificação, como se eu estivesse vendo a crucificação e entendendo que aquilo lá era para mim. Jesus estava fazendo aquilo por mim. E o refrão diz: voa a canção e leva o meu louvor ao Senhor, diz para ele que o amor que eu canto eu achei em Cristo. E leva para o mundo e diz que a cura, perdão e alegria só existe aos pés de Jesus, né? E eu quis presentear o meu Senhor com essa canção no dia da crucificação, no dia da Páscoa, né? Da Sexta-feira Santa. Exatamente, que fosse um presente Que lindo, para o meu Senhor que lindo. E para os meus irmãos. Gente, amanhã é Sexta-feira Santa, mas para nós não é um dia triste, mas é um dia feliz, porque Cristo morreu, é que nós somos perdoados dos nossos pecados, mas pela sua ressurreição é que nós somos justificados. Então, para nós
cristãos, a Páscoa, aliás, a Páscoa judaica, ela ocorre, Jesus morre no dia da Páscoa, né? Na Páscoa cristã ele é no domingo, né? Não, na verdade a Páscoa é o dia que Jesus morre. Ele ressuscita no dia de primícias. E a gente sabe de algo extraordinário. Não sei se você sabia, Márcio, mas quando a arca de Noé ela pousou no Monte Ararat, a palavra Ararat significa maldição revertida. Uau! E ela desceu no 7º mês, no 17º dia. Detalhe, sabe que dia é esse que ela desceu? Ela desceu exatamente no dia da ressurreição. Uau. O 7º mês dá exatamente na Páscoa. O 14º dia de Aviv, ou Nisan, é a Páscoa, é a morte de Jesus. Mas o 17º dia é a ressurreição. Então veja que coisa tremenda. Amém. A maldição revertida significa a ressurreição de Cristo. Amém. E quando a arca de Noé desceu, ela estava, na verdade, sendo um aniversário antecipado de 3.000 anos da ressurreição de Cristo. Deus não dá ponto sem nó, gente. Deus sempre está no controle. Então amanhã, essa música, essa canção, Voa Canção, vai ser lançada no dia da morte de Jesus, porque foi nesse Cristo que você achou e encontrou o amor de Deus, não é isso, Márcio? Amém, com certeza. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Amém. Eu não queria sei agora nada. que a gente começasse a responder algumas perguntas aqui para as pessoas. Fale sobre a série The Chosen. Eu não assisti toda, mas você assistiu, né? Eu O que assisti você uma boa fala? parte. Olha, aqui nos Estados Unidos, e como uma boa parte no mundo, ela tem sido uma fonte de evangelização. É verdade, eu tenho ouvido isso. Para os desigrejados, principalmente. Aqui nos Estados Unidos tem muito crente de família, né? Mas que não vão em igreja. É como no Brasil, tem católico que diz que é católico, mas que nem vai à missa, né? Não lê a Bíblia, não lê etc. a Bíblia. Então. É mais ou menos por aí. Então, isso tem sido um grande instrumento de evangelismo, sem dúvida. Eu pensei que eles perguntaram aí porque tivesse alguma coisa. Ó, existem canções gospel de compositores. Deixa eu ver se eu consigo aqui. O que importa nesse caso, quem canta, quem compõe é a letra. Tudo. São compositores que não são cristãos. Recentemente houve uma polêmica, né? Que aquela menina Gabriela cantou aquela música, eu esqueci o sobrenome dela, Gabriela alguma coisa. Rocha? Gabriela Rocha cantou aquela música Aleluia, que não foi composta por uma pessoa cristã. E na sua letra original, ela não entoa um louvor a Deus. E quem falou muito contra isso foi a própria Sara, que eu achei muito sábio a forma como ela se colocou, né? Embasando teologicamente. Então, muitas vezes quando você ouve... Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma pergunta... porque eu confesso que eu ainda tenho algumas dúvidas nessa questão, né? O que eu penso é o seguinte, ó, se uma pessoa é um padeiro, então um cristão só pode comprar o pão de um padeiro se ele for crente? Um cristão só pode ir a um médico se ele for crente? O médico só pode operar no hospital cristão evangélico, né? Então, será que não existe um certo exagero nesse sentido? Ou seja, será que não existem pessoas que não são cristãs, mas que podem compor músicas que são músicas que falam de coisas bonitas, que exaltam a vida, que exaltam o amor, exaltam a beleza, de uma maneira romântica e de uma maneira pura? Hoje tem muito lixo, mas eu estou aqui fazendo uma pergunta porque isso realmente me deixa intrigado. Se um dia eu tiver convicção de que a Bíblia diz que não se deve ouvir nenhum tipo de música que não seja de crente, aí eu abro mão na boa. Mas assim, eu só quero ter a certeza, porque nem tudo, Márcio, nem tudo que o homem produz é ruim, só porque ele não é um cristão. Sim. Então, por exemplo, um artista que pinta um quadro, né? Ele pode pintar uma obra-prima linda e ele não ser um cristão. Sem dúvida. E um cristão pode pintar um quadro que pode horrível, ser um né? lixo. Exato. Porque ele não tem o talento. O dom e o talento veio de Deus, você não acha? Como tem a mesma coisa na música cristã, por exemplo. Né? Exato. Por exemplo, o Stevie Wonder compôs aquela música que eu gosto muito, Isn't She Lovely? Maravilhosa. Maravilhosa. Ele compôs para a filhinha dele. Né? Então, o que tem de mal nisso? Eu não acho que tenha mal.
Eu particularmente não acho. Tem gente que vai achar que tem problemas. Então, a Sara, por exemplo, é totalmente Ela contra, é. mas eu, pessoalmente, eu não concordo. Eu recebi muita pergunta, principalmente de músicos, que ficaram extremamente preocupados, né? Pô, mas eu ouço tal fulano porque eu gosto, porque eu toco, porque isso. Então, eu acho que tem que haver o exercício do discernimento. Eu acho que aí o Espírito Santo tem que trabalhar como nunca na sua vida. Porque vão haver músicas, mesmo dentro desse contexto, que são... que não vão fazer um mal espiritual, por exemplo, mas o diabo pode usar esse contexto para marcar uma coisa ruim na sua vida. E te lembrar de uma coisa ruim. Mas não necessariamente a música é ruim. Entende o que eu quero dizer? Isso é um discernimento. Outro discernimento é... Se aquilo não te causa um sentimento ruim, que seja contrário ao que a palavra de Deus fala, quais são os frutos do Espírito? A minha questão é a seguinte, Márcio. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, uma pessoa ela pode receber um talento, e esse talento ser uma coisa linda que expressa a beleza que Deus deu para ele, aquele dom, aquela habilidade, antes dele se converter. Jacob Collier. Então, são pessoas que receberam talentos, que desenvolveram talentos. Pode ser um médico espetacular, Sim. que não seja crente, mas eu colocaria uma pessoa querida para estar nas mãos de um médico desse e não colocaria nas mãos de um crente que é de Deus, mas que não tem habilidade dele. Sim. Então, eu acho que tem que tomar cuidado com os exageros. Exatamente. Essa série, pastor, essa série que eu estou falando, o principal intuito não é falar mal das bandas, mas é ajudar as pessoas a criarem o discernimento daquilo que é bom para elas ou não. Por exemplo, Pixinguinha. Fantástico. Quando ele fez Carinhoso. É uma música de amor. Quem nunca cantou? Eu cantei muito Pixinguinha para Lilian. Quando eu namorava, e às vezes eu canto para ela, toco em casa, toco o piano para ela. Ele vivia num tempo em que ele era um homem, sabe, que não tinha essa malícia que nós vemos hoje. Agora, tem músicas que a letra, você percebe que é uma letra consagrada, é uma letra que é um instrumento de Satanás, porque é contra Deus. Aí é óbvio que fica claro que a gente deve rejeitar. Agora, se você rejeitar tudo que não é cristão, aí você tem que partir para outras áreas, e não só na música. Exatamente. Aí você não pode ir numa padaria que o padeiro não seja crente, você não pizzaria. pode numa pizzaria que não seja crente, porque o que Paulo diz? Quando você vai comer uma carne, né, na época dos cristãos, no Império Romano, a grande maioria dos açougues sacrificavam a carne para os ídolos, para os demônios. E aí houve uma celeuma entre os crentes. Alguns achavam que podia comer as carnes sacrificadas e outros não. O que Paulo diz? Olha, se você for comer vai escandalizar o outro que é fraco, então você não coma. Mas se você não tem problema com isso, pode comer. Ora, consagra a Deus. Por quê? Porque a carne, quem criou foi Deus. Exatamente. Deus que criou o animal. Se depois vem um indivíduo e consagrou para demônio, o que Paulo fala? Consagra a Deus, ora e não pergunte. Você entendeu? Então, o que eu penso? Eu penso que a gente... essa é a minha opinião, respeito demais a Sara, eu acho ela uma pessoa maravilhosa. A história dela veio de um meio muito difícil, né? Porque... ela viu muito de perto. Ela viu de perto o que tem de ruim, né? No meio dos artistas. Mas eu, pessoalmente, eu acho que a gente tem que ter... Um balanço, né? Um balanço. Tem que... A letra faz muita diferença. Faz. A letra vai dizer para quem que aquela música está consagrada. Então, na minha opinião, tá? Eu não vejo problema de alguém ouvir uma música que seja de boa qualidade, cuja letra não tem nada que vá contra a Bíblia. E tem até músicas instrumentais. Você pega essas músicas eruditas, que são orquestradas, não tem nem letra, entendeu? E são músicas belíssimas. E que jazz, né? Jazz, por exemplo. E outras coisas mais. Mas então é isso. Vamos ver o que mais que temos aqui. Algumas pessoas estão... O que eu acho das músicas gospel, que chama Deus de uma maneira desrespeitosa. Chama de você. Chama Deus de você. Eu, sinceramente, eu tô meio velho, tá? Eu não gosto, não.
Eu não consigo chamar Deus de você, sinceramente. Eu não estou dizendo que seja pecado, mas eu gosto de falar Senhor, Senhor meu Deus. Eu chamava meu pai, minha mãe de Senhor, eu chamo meu sogro de Senhor, minha sogra de Senhor. Eu sou desse tempo, gente. Então eu realmente não gosto de chamar Deus de você, não. Deus é Deus. Deus é Senhor dos senhores, é Rei dos reis. Né? Eu gosto de pensar nele com o ser todo poderoso e que a gente tem que entrar nas portas, né, dos seus átrios, pelas portas do louvor, da adoração. É assim que eu gosto de me relacionar com Deus. O que você acha disso, Márcio? Eu vou fazer uma pergunta bem simples e vou deixar para que vocês respondam. Quando vocês chegarem na Nova Jerusalém, entrarem pelos portais, e você vê o Todo-Poderoso sentado no trono dele de glória, Vai cair de joelho, não vai chamar de meu você não chapa. vai chamar de meu chapa, entendeu? Então nós temos que treinar esse comportamento Uau. agora, entendeu? E eu vou falar isso para os músicos que estão na igreja todos os domingos. Qual é o seu comportamento na presença de um rei? Então não quero ser religioso aqui não, tá, pastor? Por favor. Mas se você não estiver pensando na eternidade todo domingo, quando você vai ministrar, cuidado. Porque você pode entrar na casa do seu chapa. Epa, beleza, vamos lá subir. Que é isso, cara? Tem uma pergunta? Tem uma pergunta? Tem um monte. Há teólogos que afirmam que a música foi criada por Lúcifer. Isso procede? Não. Não. Não tem nenhum teólogo que diga isso não, tá? Ao contrário, ela foi criada por Deus, a música, e Deus, quando criou as vestes de Lúcifer, as vestes dele eram feitas de instrumentos musicais, porque ele era o chefe da adoração nos céus. Então, é diferente. Era como se Deus estava dizendo assim, olha, você vai dirigir a adoração nos céus, eu estou criando tudo isso para que você lidere todos os seres celestiais na adoração a mim. Então não foi criada por Lúcifer, foi criada por Deus. Lúcifer não cria nada. Deus é o criador de todas as coisas. Foi criada por Deus e colocada nas mãos dele para que ele pudesse conduzir a adoração. O que você acha, Márcio? Eu acho perfeito, não tem nem o que acrescentar. Só de curiosidade, dá uma olhadinha no piano. Se você entender um pouquinho do que é o piano, só conta quantas teclas tem de dó a dó, ou de dó a si, né? E você vai ver que são 7. E quantas tonalidades tem ali? São 12. Dois números bíblicos. Dois números interessantes, né? E como é que você pode, com essas 12 tonalidades e 7 notas, você criar uma infinidade de músicas que não tem fim? Quem é que será que é capaz de fazer isso? Só Deus. Só Deus. Deus criou a música. Não, só Deus, não tem outro. Porque senão, gente, não teria música no céu agora. Lúcifer não criou nada. Ele só copia. Ele usurpa. E ele só imita e usurpa. A Exatamente. música foi criada pelo próprio Deus. As Exatamente. músicas abrem portais espirituais? Responde. Márcio, você. Com certeza abrem. Com certeza. Música é uma chave. As músicas... Não, o pessoal está ouvindo. As músicas abrem portais espirituais? Sim. Abrem, com certeza. Eu usei o exemplo claro de 2 Crônicas, capítulo 20, quando eles estão lá naquela guerra e Deus manda os cantores, né? Eles abriram um portal que vocês têm que entender que você pode estabelecer o Éden aonde você estiver. O Éden é a presença do Senhor. Quando você entoa o louvor, você abre um portal onde Deus se faz presente, se manifesta. O Espírito Santo está com você, obviamente, mas você abre uma dimensão espiritual. Se eu pudesse colocar em uma figura, se eu apagar todas as luzes e se eu tiver com uma lanterna e acender essa lanterna, é o que acontece no mundo espiritual quando você entoa um louvor ao Senhor. As trevas se afastam de você, porque agora você está chamando o quê? A luz divina que vem quando você chama. Deus não está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade. O que você acha que ele faz quando ele acha alguém? Ele quer estar perto. É lógico. Então, isso A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Exatamente. Isso é verdade também nas trevas. Satanás habita no meio dos louvores a ele. Exatamente. Pastor, eu recebi um rapaz, o Thiago, ele está no vídeo do próximo sábado agora, que ele entoando, ele estudando música, tocando música, uma música do Black Sabbath,
um demônio manifestou dentro da casa dele e ele perguntou, você me chamou. Uau, porque Black Sabbath, né? Entendeu? Então, assim, existe... Não sei se todo mundo sabe, mas Black Sabbath é o nome da missa negra que se faz no satanismo, né? E não dá nem para dizer o que eles fazem aqui, porque é uma coisa tão horrenda que a gente não ousa mencionar, mas é uma coisa muito terrível e é um culto a Satanás de uma forma muito afrontosa a Deus. Então, não tenha dúvida, gente, que Satanás ele se utiliza da música porque a música é um instrumento muito poderoso para poder atrair as pessoas, as multidões para o seu lado, né? Exatamente.